Quando você estiver passando por uma situação em que você notar que o céu está em silêncio, e nesse momento que você notar que o céu está em silêncio, aí você vai lembrar que você orou a Deus por algo, você orou a Deus pedindo a Ele algo ou alguma coisa, e naquele momento Deus não te atendeu. Aí nessa hora que você orou a Deus, você olha para o céu e nota que o céu está em silêncio, como muitos dizem, né? O céu está de bronze, está fechado. Parece que não há uma resposta da parte de Deus para o seu problema ou para a situação que você está passando nesse momento, para essa situação que você está se deparando com ela, enfrentando, vivendo neste momento. Quando você perceber isso, tiver a percepção que você clamou, você orou, você jejuou, e o céu está em silêncio, Deus está em silêncio, ninguém responde. Eu tenho um conselho para te dar, e o conselho que eu te dou é este: não desanime. O conselho que eu te dou é esse: não desanime. Não desanime diante do silêncio que o mundo espiritual está fazendo a respeito dessa questão que você está enfrentando. Devemos entender que se o céu está em silêncio, ou quando o céu está em silêncio, quando Deus fica em silêncio, é porque nessa hora Deus está observando como vai ser o meu comportamento, o seu comportamento, o nosso comportamento diante da pressão ocasionada pelo problema, pela situação que nós estamos enfrentando. Então você precisa entender isso. Deixa eu só ligar a luz aqui, que eu estou na casa da minha mãe. Tá tudo escuro aqui, agora melhorou. Então você precisa entender isso. Que você orou, você jejuou, você pediu a Deus e Deus não te respondeu nada. Não fica triste, não desanime, não pense em abandonar o Senhor. Entendeu? Continue firme, continue orando, continue fazendo aquilo que você estava fazendo. Continue fazendo o seu período de oração, continue fazendo o seu devocional, continue trabalhando a sua intimidade, a sua vida de comunhão, a sua vida de adoração, de louvor diante do Senhor. Continue tendo uma vida santa diante de Deus, ou uma vida em santidade. Continue cuidando da sua vida espiritual. Não desanime. É assim mesmo. Você tem que entender o processo. Nós precisamos entender o processo. Você tem que entender que você serve um Deus que não usa relógio de pulso em um dos seus braços. Deus, ele não trabalha dessa forma. Relógio de pulso ou tempo cronometrado, isso é algo que faz parte da minha vida e da sua vida. Já de Deus, não. Deus não precisa de relógio de pulso. Deus não precisa ficar olhando pro relógio para saber que horas tem. E outra, Deus, ele vai te abençoar na hora certa, ele vai nos abençoar na hora certa. E quando ele chegar, ou quando ele chega, ele nunca vai chegar nem uma hora a mais, nem uma hora a menos. Ele vai chegar sempre na hora certa. Ou quando ele chega, se apresenta, ele não se apresenta nem uma hora a mais, nem uma hora a menos. Ele se apresenta na hora exata. Precisamos entender que o tempo de Deus é o tempo Kairos,
que é isso? Tempo divino, oportuno e certo de Deus operar e agir. Ou seja, segundo o beneplácito. O que é o beneplácito? Segundo o querer, segundo a vontade, segundo o bel prazer de Deus. O que é o bel prazer? Quando Ele achar por bem de te abençoar, Ele vai te abençoar. Então você tem que parar com essa coisa de se desesperar. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós enfrentaremos situações de pressão, seremos pressionados, mas você não pode desanimar. Haverá situações de covardias, de traições, de decepções. A pessoa que você confiou ou confia, ela está sujeita a te decepcionar. Haverá decepções, haverá situações que você vai olhar assim e vai ficar falando, poxa, como é que pode um negócio desse? Mas entenda, isso é Deus permitindo tais coisas ou tais situações, fatos sucederem na sua vida para você entender que o céu está te observando. O céu está te observando. Uma outra coisa que eu quero tocar nesse vídeo, após ter falado sobre nós entendermos o silêncio que Deus faz, o silêncio que o mundo espiritual faz, que o céu faz, a respeito daquilo que nós estamos enfrentando, eu quero falar sobre uma outra situação. Em meio a esse processo, você precisa entender uma outra coisa. O céu não é movido pela quantidade de oferta que eu dou e a quantidade de dízimo que eu dou na igreja. Entenda, eu não estou falando que nós não devemos ofertar, que nós não devemos contribuir com o nosso dízimo. Devemos levar os nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Mas eu quero deixar bem claro aqui que Deus, que quando eu falo de Deus, quando eu falo do céu, você precisa entender, ou nós precisamos entender, que Deus, Ele não aceita barganha. O céu não aceita negociação. Nunca leve o seu dízimo e sua oferta para a casa do Senhor achando que Deus tem obrigação de fazer. Para com isso. Para com essa ideia. Isso aí é algo errado. Mas está na Bíblia, fazei prova de mim. Sai fora disso. Sai fora disso. O fazer prova de mim ali não tem nada a ver com o que muitos estão fazendo. As pessoas estão pegando esse texto, isolando ele e falando dessa forma. Não, porque a tua palavra disse que eu tenho que fazer prova do Senhor. E eu trouxe o meu dízimo, eu trouxe a minha oferta. Outros fazem vários propósitos, pegam nessas igrejas aí que o evangelho é mercantilizado, o evangelho é vendido, o evangelho é uma forma de lucrar, né? Capitalizaram, mercantilizaram o evangelho, estão usando a palavra de Deus na maioria das igrejas que nós conhecemos. Não precisamos aqui citar nomes. Elas pegaram o evangelho e transformaram em moeda de troca. Então não vá por esse caminho. Aí pegaram esse evangelho e transformaram no carnê, na água, no objeto lá da chave, da caneta, da vassoura. Aí você que não tem uma profundidade na palavra, por isso que eu aconselho muita gente a ser aluno de uma escola bíblica dominical, para evitar esse tipo de engano. Aí o camarada tem uma renda que é pouca, que é curta, né? Já não ganha muito, porque a maioria de nós brasileiros somos assalariados, não ganhamos um baita dinheiro. O salário regional em nossa nação se resume num salário mínimo, né? Que é o que as autoridades competentes eles aprovaram dentro das suas leis para dar para a nação, né? Então a gente tem que entender isso, que você não ganha muito bem. O povo brasileiro não ganha muito bem. O povo brasileiro tem dívidas, tem contas. Eu tenho conta, você tem conta para pagar. Então sai fora disso. Aí muita gente que já está endividado, aí
esses pastores, esses líderes, ao invés de deixar claro para a pessoa que ela precisa pagar suas contas, que ela contribua com 10%, que ela traga a sua oferta, mas infelizmente tem muitos líderes, não são todos, porque a maioria dos líderes evangélicos hoje são interesseiros, são famintos por dinheiro, tem um olho grande no dinheiro, só quer saber de dinheiro. Eles oprimem esse povo que lhe falta conhecimento na palavra e sabedoria para poder entender isso. Aí esses pastores, eles oprimem, aí exigindo que você tem que levar, tem que pegar o carnê, aí o cara já está endividado, aí a mulher já está endividada, a irmã já está endividada, paga aluguel, aí pega, além do dízimo, aí do 10%, aí tem que pegar carnê, fazer voto de R$1.000, dar o tridízimo, que é outra besteira, outra bobeira que não existe, esse negócio de passar envelope branco, depois de você ter dado o dízimo, o camarada pega envelope branco para dar na igreja falando que é o voto, você tem que trazer um voto, porque se você não trouxer o voto, é o desafio, é o voto para você abençoar a obra. Pô, você já deu dízimo, você já deu a oferta, você já abençoou. Deus, ele não quer além daquilo que você pode fazer. Isso é uma carga, isso é um jugo muito pesado, e essas pessoas vão prestar conta diante de Deus. Você que é pastor, que faz isso, você que é pastora, que se diz ser missionário, missionária, que faz isso, fica tirando o dinheiro do povo, tu vai prestar conta diante de Deus. Até eu, se entrar por esse caminho, eu vou prestar conta. Então, meu querido, leve para a casa do Senhor a sua oferta e o seu dízimo. O seu dízimo é 10%. Sai fora desse negócio. Se você for para uma igreja que está te cobrando o tridízimo, o quadridízimo, o quinquidízimo, a tua alma, não, sai fora. Sai fora. Sai fora porque quer teu dinheiro e não quer quer só o teu dinheiro e não quer cuidar da preservação da tua alma. Sai fora disso. Então tem muita gente sendo enganada. Para servir a Deus você não precisa nada disso. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa ser um homem, uma mulher fiel ao Senhor e cumprir com a palavra do Senhor. E viver uma vida com uma conduta e ter um caráter diante de Deus. Uma conduta ilibada e um caráter diante de Deus. Para com isso. O que vai dizer que você serve a Deus de fato, de verdade, é o que você fala, o que você faz, é a maneira como você vive. E as suas ações e outras ações que vão cooperar para que esse testemunho seja verdadeiro. Então, em nome de Jesus, sai desse negócio, desses lugares que não tem escola bíblica dominical, que não tem culto de ensinamento da palavra e que não tem um pastor sério. Se é um camarada que está lá em cima do altar falando que você tem que dar 100, tem que dar, se ele está estipulando o valor, já sai fora. Sai fora. Se você já dá o teu dízimo, a tua oferta já é o suficiente. Não abraça esse tipo de coisa. Eu estou vendo muita gente aí que mora na periferia, tem uma vida difícil e está se matando para poder ficar dando dinheiro para gente que está morando no asfalto, está morando bem, comendo caviar, e você aí está comendo um ovo. Claro, não é vergonha comer um ovo, não é vergonha comer um arroz com feijão, mas para e pensa um pouco. Pensa na tua família, pensa na tua mulher, pensa nos teus filhos. Se você está fazendo de forma correta diante de Deus, Deus vai prover. Agora, não faça além do que você possa fazer. Nem Deus quer um negócio desse. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.